Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciarmos, deixe nos comentários abaixo qual a sua cidade e a data que está fazendo esse estudo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, Deus tem um propósito em sua vida. Agora, vamos à aula. Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, porque Deus sempre tem algo especial para falar ao nosso coração por meio de Sua palavra. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 25, onde acompanhamos importantes eventos na vida de Abraão, Isaque e seus descendentes. Este capítulo nos leva a refletir sobre legado, escolhas divinas e o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Pegue sua Bíblia e venha comigo explorar este texto sagrado. Juntos, vamos descobrir como Deus estabelece alianças, como ele trabalha através das gerações e como as decisões humanas se entrelaçam com seu plano soberano. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos inspirará a confiar em Deus, mesmo quando suas escolhas parecem desafiar nossa compreensão. No capítulo anterior, vimos a morte de Sara e como Abraão lidou com sua perda, adquirindo uma sepultura para ela em Hebrom. Agora, em Gênesis capítulo 25, somos apresentados à conclusão da vida de Abraão, ao nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó e ao início da história que moldaria a nação de Israel. Este capítulo é marcante porque conecta gerações e revela como Deus escolhe pessoas específicas para cumprir seu propósito. Vamos começar lendo Gênesis 25, versículo 1 e 4. E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura, e ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Jocsã gerou Sabá e Dedã. E os filhos de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Esses versículos nos mostram que, após a morte de Sara, Abraão continuou sua vida e teve mais filhos com Quetura. No entanto, ele deixou claro que Isaque era o herdeiro principal da aliança de Deus. Como veremos, o legado de Abraão seria transmitido especificamente por meio de Isaque. Em Gênesis 25, versículos 7 e 8, lemos que Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Sua vida foi marcada pela fé, obediência e fidelidade a Deus. Após sua morte, Isaque e Ismael, seus dois filhos, se uniram para enterrá-lo ao lado de Sara na caverna de Macpela. Esse momento de união entre Isaque e Ismael demonstra que, apesar das tensões passadas, eles honraram o legado de seu pai. Além disso, o texto enfatiza que Isaque permaneceu em Berseba, o lugar onde Deus havia aparecido a Abraão. Isso reforça a continuidade da aliança de Deus com a família de Abraão. Após narrar a morte de Abraão, o texto faz uma pausa para listar os descendentes de Ismael. Esses versículos destacam que Deus cumpriu sua promessa de abençoar Ismael, fazendo dele uma grande nação. Ismael viveu 137 anos e seus descendentes se estabeleceram em regiões desérticas. Embora Ismael não fosse o herdeiro da aliança principal, Deus ainda honrou sua promessa de abençoá-lo. Isso nos lembra que Deus cuida de todas as pessoas, independentemente de seu papel no plano maior. A segunda parte do capítulo foca em Isaque e Rebeca, seus filhos gêmeos, e o início da história que moldaria as tribos de Israel e Edom. Em Gênesis 25, versículo 21, lemos que Rebeca era estéril, mas Isaque orou ao Senhor, e Deus atendeu sua oração. Rebeca concebeu gêmeos, e durante a gravidez ela sentiu um conflito dentro de si. Deus então revelou a Rebeca que ela carregava duas nações em seu ventre e que o mais velho servirá ao mais moço.
Essa profecia aponta para a escolha divina de Jacó como o herdeiro da aliança, embora ele fosse o segundo filho a nascer. Quando os gêmeos nasceram, Esaú veio primeiro, sendo peludo e vermelho, enquanto Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Esses detalhes simbólicos prenunciam suas personalidades e destinos. Esaú seria um homem do campo, enquanto Jacó seria astuto e estratégico. À medida que cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso, enquanto Jacó era mais tranquilo e vivia em tendas. Um dia, Esaú voltou do campo faminto e pediu a Jacó que lhe desse um pouco do guisado que ele havia preparado. Jacó aproveitou a oportunidade e exigiu que Esaú vendesse seu direito de primogenitura em troca da comida. Gênesis 25, versículo 31. Esaú, despreocupado e impulsivo, concordou, dizendo: Eis que eu vou morrer. Para que me servirá o direito de primogenitura? Assim, Jacó adquiriu o direito de primogenitura de Esaú, selando um acordo que teria consequências duradouras. Este episódio nos ensina sobre o valor das bênçãos espirituais e o impacto das escolhas impulsivas. Embora Esaú tenha sido negligente em relação ao seu direito de primogenitura, Deus já havia escolhido Jacó para ser o herdeiro da aliança. Você sabia que o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar ou suplantador? Desde seu nascimento, Jacó demonstrou sua natureza astuta e determinada, agarrando-se ao calcanhar de Esaú. Gênesis 25, versículo 26. Mais tarde, ele usaria essa astúcia para alcançar seu destino como líder da nação de Israel. Outro ponto interessante é que a profecia sobre Esaú servindo a Jacó foi cumprida historicamente. Os descendentes de Esaú, os edomitas, muitas vezes estiveram subordinados aos israelitas, conforme registrado em outras partes da Bíblia. Finalmente, a venda do direito de primogenitura por Esaú serve como um alerta sobre o perigo de negligenciar as bênçãos espirituais em favor de satisfações momentâneas. Em Hebreus 12, versículo 16, Esaú é chamado de profano por ter vendido sua primogenitura. O que podemos tirar deste capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, aprendemos que Deus honra suas promessas, mesmo quando elas envolvem diferentes gerações. Assim como ele abençoou Ismael e escolheu Jacó, ele também tem um plano específico para cada um de nós. Segundo, aprendemos sobre o valor das bênçãos espirituais e a importância de priorizá-las acima de satisfações temporárias. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, este capítulo nos ensina que as escolhas que fazemos têm consequências duradouras. Assim como Esaú negligenciou seu direito de primogenitura, devemos estar atentos às decisões que tomamos em nossa caminhada com Deus. Por fim, aprendemos que Deus age soberanamente, escolhendo pessoas e momentos específicos para cumprir seu propósito. Em Romanos 9, versículo 11 e 12, Paulo escreve sobre a escolha de Jacó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. O relato de Abraão, Isaque, Esaú e Jacó está conectado a outras partes da Bíblia, mostrando como Deus mantém seu plano redentivo. Aqui estão algumas dessas conexões. A escolha de Jacó por Deus aponta para a sua soberania. Em Efésios 1, versículo 4, lemos: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A venda do direito de primogenitura por Esaú é mencionada em Hebreus 12, versículo 16 e 17, como um aviso contra a profanação.
A resposta de Deus à oração de Isaque por Rebeca demonstra sua provisão. Em Jeremias 33, versículo 3, lemos: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O legado de Abraão continua por meio de Isaque e Jacó, mostrando que a fé pode ser transmitida de geração em geração. Em Salmos 145, versículo 4, lemos: Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 25. A morte de Abraão, os filhos de Isaque e Esaú e Jacó, mas essa jornada pela palavra de Deus continua. Este capítulo nos mostrou a importância do legado, das escolhas divinas e do propósito eterno de Deus. Ele nos desafia a valorizar as bênçãos espirituais e a confiar na soberania de Deus. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre legado e escolha divina. Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 26. Isaque em Gerar. Fique firme na fé e lembre-se: você é parte do grande plano de Deus.